Oi, tô aqui para mais uma resenha de livro. Hoje eu quero falar de um dos melhores livros que eu já li na minha vida, assim. Ele tranquilamente entra no meu top 10 dos melhores livros. E esse ano, sem sombra de dúvida, foi o melhor livro que eu li, tá? Ele é tocante, ele é profundo, ele dilacera a gente durante a leitura, mas é uma leitura importante, envolvente e que precisa, assim, que a gente tenha em algum momento seja tocado por isso, né? E veja isso dessa forma, né? E eu tô falando de As Vinhas da Ira, do americano John Steinbeck. Então é um livro assim incrível, incrível, assim, é uma das coisas mais bem escritas e mais profundas que eu já li, e eu quero comentar um pouquinho sobre ele com vocês. Vamos lá? Então, vou começar fazendo aquele pedido. Para quem gostar do vídeo, deixa um comentário, deixa sua curtida. Se quiser fazer críticas, elogios, se quiser me xingar, tá tudo certo, né? Agora, se você gostar do conteúdo, por favor, se você puder, compartilhar com outras pessoas, ou mesmo quiser começar a me seguir nas redes sociais, vai ser bem importante para mim. Então, vamos falar do livro, tá? Essa é uma tradução feita pelo Herbert Caro e Ernest Unhais, é da Best de Bolso, tá? É um livro de 500 e poucas páginas, 560, não, perdão, e 585, tá? Então ele é um livro de bastante corpinho, assim, até porque não é uma edição muito grande, né? Mas é um livro que tem muita cadência, a leitura é muito tranquila de ser feita, é muito bem escrito. Esse livro ganhou 2 prêmios de literatura mundial, né? Em 1940 ele ganhou o Pulitzer de melhor ficção e também ganhou o National Book Award, também de melhor ficção em 1940. O John Steinbeck é um vencedor tanto do Pulitzer quanto do Nobel de Literatura, então ele é um escritor muito reconhecido, né? Ele escreveu esse livro em 1939. E do que trata o livro? O livro trata justamente de um período em que os Estados Unidos estão enfrentando a crise vinda da Grande Depressão de 29, né? Então, toda aquela questão do jeito americano, no estilo de vida americano, tudo isso é colocado em xeque aqui dentro desse livro. E como é que isso é feito? A gente começa seguindo uma saga, porque esse livro é uma história de uma saga de uma família, tanto ele é tão bem estruturado dessa forma que ele virou um filme que foi do John Ford e estrelado pelo Henry Ford, tá? Com 5 indicações ao Oscar. E o livro, assim, é a saga de uma família justamente para tentar sobreviver a esse movimento econômico caótico que está acontecendo ali nos Estados Unidos. Então a gente começa o livro com o Tom Joad, que é o personagem central, que vai tá saindo do presídio e tá indo se reencontrar com a família. No meio do caminho, ele encontra com um ex-pregador, que é o Casey, que é amigo da família, conhecido da família, e ele se dirige, então, ele chega lá na casa dele e a casa está destruída, está tudo em ruínas, e então ele decide no outro dia ir, junto com o reverendo, para a casa de um tio dele, que fica ali pelas redondezas. Lá, ele chegando, encontra toda a família de mudança. Eles estão saindo e eles moram no estado de Oklahoma, né, que é centro-sul dos Estados Unidos, e tá todo mundo se mudando dali porque não tem mais, eles perderam as terras para os bancos, eles perderam para o maquinário, tem uma grande seca, então eles não têm mais como sobreviver naquele lugar. E chegou para eles e para todo mundo da região vários folders, né, várias propagandas dizendo que na Califórnia tinha emprego para todo mundo. Né, uns folders bonitos falando que tinha emprego, de que tinha colheita, que tinha frutas e tal. E é uma promessa de uma vida boa. E então eles todos sobem no caminhão e aí o Tom, o reverendo vai junto, o pai e a mãe dele, os avós dele, 3 irmãos mais velhos, 2 irmãos e uma irmã mais velha e 2 crianças, tá? Com tudo que eles tinham na vida dentro daquele caminhão. E aí começa a saga dessa família, que é uma saga difícil, complicada, porque durante todo esse processo eles vão tendo que parar da estrada, tendo que acampar, tendo que regular o dinheiro que eles têm para poder comer, para poder consertar o caminhão. Gente, assim, vocês não têm noção, né? E aí eles também vão encontrando outras famílias pelo caminho, assim, que também estão buscando esse lugar para melhorarem de vida, né?
é um livro, assim, ó, absurdamente bem escrito e tocante. Não tem como a gente não se inserir dentro daquela família e começar a sentir as coisas que aquela família está sentindo, né? E o interessante é que eles são, durante esse percurso que eles vão pela Rota 66 ali, rumo à Califórnia, eles são vistos como segregados, como pessoas que, não só a família de Odin, mas todos nesse movimento, né, que eles estão de imigrantes, que eles estão saindo dali, são vistos de uma forma como que são os degenerados, que eles são pessoas ruins, né? Então, cada lugar que eles chegam, eles nunca são super bem tratados, eles são chamados de Yukis, né? E é tão profunda a forma como essas pessoas sofrem, como essas pessoas passam trabalho, porque elas passam fome, elas passam muitas coisas ali que acontecem com os integrantes da família também. O livro é um absurdo, assim, e tem uma coisa interessante que mais ou menos a cada capítulo tem sempre um no meio ali que é tipo como se fosse uma descrição de coisas que estão acontecendo, como se fosse uma crítica que está sendo feita ali. O livro é uma grande porrada. Eu senti assim, muitas vezes, meu Deus do céu, o que vai acontecer com essas pessoas? E o John Steinbeck foi acusado de ser comunista por causa desse livro, né? Só que o que ele faz ali é mostrar a situação dos trabalhadores naquele período, que basicamente eles estavam indo iludidos com essa questão de que tinha muito trabalho na Califórnia, só que era muita gente com a mesma ideia, com a mesma vontade, com a mesma necessidade, né? Então, o que vai acontecer? Que, obviamente, se tu tem uma procura gigante por trabalho e, na verdade, tem poucos postos, o que tu vai pagar para essas pessoas vai ser o mínimo e eles vão topar qualquer coisa porque eles estão em uma situação muito complicada para poderem sobreviver. Não é nem para viver, é para poderem sobreviver. E há uma exploração disso pelos fazendeiros e tudo mais. Tem um momento lá em que eles preferem tirar as frutas e botarem fora do que dá para essas pessoas comerem, porque eles não querem que eles fiquem bem, porque senão eles não vão querer trabalhar. Então, assim, é uma dor. E aí tu vê todo esse sistema de exploração capitalista, né, que por isso que o John Steinbeck, eu acho que ele é acusado de ser comunista, mas tu vê como ele é cruel, porque assim, ó, acima de tudo, dentro desse sistema, mais do que qualquer outra coisa, tá a necessidade e o dinheiro. Antes da vida das pessoas, antes da dignidade das pessoas. E essas pessoas, elas não querem ficar ricas, milionárias, elas querem ter dignidade, elas querem ter um trabalho, elas querem ter uma cama para dormir. Tem um momento ali que tem a irmã dele que está grávida e vai com o marido também, que eu esqueci de falar. O sonho dela é ter uma casinha branca para quando o neném nascer, ela tá com o marido e ele fazer um curso de mecânica, ou seja, essas pessoas não estão querendo bater de frente com os grandes, elas só querem dignidade, elas querem um mínimo para ver e elas querem o que elas acreditam de fato, que seja aquele sonho americano da casa bonitinha, dos bichinhos e tudo mais. Só que dentro no percurso dessa viagem que eles vão vendo que não é isso, que não é assim, que realmente o que acontece ali é uma exploração daquela gente toda, né? E eles são muito maltratados, seja pelos fazendeiros, seja pela polícia. Eles nunca são vistos e são tratados dignamente, a não ser num acampamento do governo, que a família consegue se instalar, né? E aí eles têm água quente, eles vão ao banheiro, tem uma hora que as crianças nunca tinham visto um vaso sanitário e eles ficam assim, embasbacados com o vaso. E ali eles sentem pessoas, tanto é que a mãe deles diz assim, agora eu tô me sentindo gente, a gente tá no meio dos nossos, aqui eu tô sendo tratada como uma pessoa. E aí, e por que eu fico fazendo isso assim? Porque é o mínimo, né? E quando eu ia lendo o livro, eu ficava pensando em todas essas questões de guerra que a gente tem, essas questões de imigrantes e tudo, quantas coisas ainda não mudaram, né? E o quão triste é que a gente perdeu o sentido de comunidade, no sentido de a gente olhar para o outro e ver que é um ser humano como eu, né? Que eu não sou melhor do que ele, porque eu estou numa condição financeira ou intelectual, qualquer coisa que seja diferente daquela pessoa. Então o livro assim, ele é dilacerante, porque ele justamente mostra pra gente o quão feio é o que de fato de que de fato algumas coisas são construídas em cima do que elas são construídas, né? E aí, claro,
A gente vive num sistema capitalista e não tem muito como fugir disso, e eu não estou dizendo para as pessoas serem comunistas, não dizer que eu sou comunista, mas é que a gente vai ter que repensar, né, esse sistema, porque ele é um sistema que muitas vezes beira a desumanidade. E por que eu estou falando que ele beira a desumanidade? Porque muitas vezes a gente deixa de fora pessoas, né, socialmente falando, né, ele não é para todo mundo. A vida com dignidade não é para todo mundo. A vida com respeito, com saúde não é para todo mundo. Isso é muito triste. É muito, muito triste. Então, assim, o livro ele explora isso de uma forma bonita, porque assim, ele mostra pra gente, com essa família, que existem pessoas que de fato se importam com outras pessoas e que o conceito de família para eles ali se estende aos outros comuns a eles, muitas vezes. E eles têm dignidade, eles têm uma coisa de acreditar e de querer buscar. Eles estão nesse caminho até que o Tom, né, lá pelas tantas no livro, o reverendo Casey deixa eles, né, por circunstâncias que eu não vou falar para não estragar a história. E aí depois eles se reencontram lá na Califórnia já, né. Só que o reverendo, ele tá junto, lutando com outros trabalhadores numa greve, porque eles não aceitam trabalhar pelo que está sendo colocado para eles, porque estão colocando ali de dinheiro, né? Que é muito pouco, né? Não dá para sobreviver. E nisso o reverendo acaba sendo morto, né? Enfim, isso acaba colocando o Tom em uma determinada tipo de situação que ele fica refletindo depois. Por que o mundo precisa ser desse jeito? Por que as coisas precisam ser desse jeito? Por que a gente não tem dignidade, se a gente só queria trabalhar? Eles chegam, tem muitos momentos que eles falam assim, eu só quero trabalhar, a gente só quer trabalhar, a gente precisa de trabalho. E todo o tempo eles não estão pedindo nada além disso, eles só querem trabalhar, né? Então, nesse mundo que hoje a gente vê tantas coisas acontecendo, né, politicamente falando, e agora todos os impactos que estão relacionados com o nosso país, a gente fica pensando muitas vezes nisso, que o trabalhador, o cidadão comum, ele só quer, muitas vezes, ele não quer um favor, ele só quer uma possibilidade de trabalho, ele quer trabalhar e às vezes ele não consegue trabalhar, ou quando consegue ele é super explorado. E aí é que vai entrar toda a visão que obviamente que as pessoas têm de que esse livro seja um livro comunista, porque justamente ele está falando isso, ele está falando que os trabalhadores têm esse momento na greve, é um momento assim de luta deles pelos direitos deles. Não, a gente quer trabalhar, mas pelo que seja certo, pelo que a gente consiga sobreviver, né? E é um livro que, assim, sinceramente, assim, quando eu acabei, e o final dele é muito impactante, assim, é muito impactante, é um dos finais mais tristes, bonitos, fortes que eu já li, assim, é uma coisa. Então, assim, eu acho que todo mundo, eu sempre falo isso nos meus vídeos, né? Mas é que esse livro é muito bom, eu acho que todo mundo tinha que dar uma oportunidade para esse livro, para ter esse olhar, né? Eu acho que o que está faltando hoje, muitas vezes, e eu sempre repito isso muito para os meus alunos, sobretudo para os pequenos, eu falo assim que a nossa relação é sempre baseada na questão do respeito. E eu acho que o que está faltando hoje é respeito pelo outro, na dignidade do outro, o jeito do outro, e entender essa questão de divisão de pessoas por ser do A, ser do B, ser isso, ser daquilo, não corrobora para nada, ela só atrapalha, né? Então, se a gente tivesse sentido de família, de comunidade, de todo, que todo mundo é humano, todo mundo merece respeito, talvez as coisas se encaminhassem de uma outra forma, né? Talvez as coisas fossem de uma outra forma. E aí a gente beira quase na utopia, né? De ter uma sociedade dessa forma, desse jeito, né? E eu acho que o John Steinbeck, ele escreve de um jeito que é impressionante. Tu consegue enxergar aquela família, tu enxerga aquelas pessoas, tu enxerga aquelas situações, sabe? E eu muitas vezes me vi naquela família e ficava pensando, meu Deus, o que eles vão fazer agora? Como é que vão sair disso? Como é que vai ser, sabe? Assim, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, é só o que eu posso falar pra vocês. Eu acho que ele me lembrou, não em teor de escrita nem nada, mas da coisa de como me tocou o Sol é para Todos, né? Que então, é outra leitura, é outra coisa, mas assim, me tocou profundamente, tanto quanto.
né? São 2 livros que eu tenho um absurdo carinho, assim, agora esse também entrou pra minha lista. Teve um encerramento brusco por causa da minha bateria que estava acabando, mas, gente, assim, só quero deixar então um convite para vocês e a dica para vocês lerem este livro. Maravilhoso, incrível, que eu tenho certeza que vai mexer com vocês. E então, leiam, por favor, As Vinhas da Ira. Livro maravilhoso, só o que eu posso dizer para vocês, tá ok? Até a próxima, um beijo grande.